Porque às vezes a pessoa tá achando que tá ganhando na venda do caminhão e na verdade não, né? A falta de informação, né, pode ficar muito mais caro. A gente tá aqui para poder ajudar e simplificar. É mais barato consultar um especialista do que receber uma multa depois. Com certeza. O que realmente significa ganho de capital na hora de vender o caminhão usado? É o valor de venda menos o valor do custo do caminhão. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Geração Caminhão. E o tema de hoje é: caminhão vendido, imposto devido? Será que ao vender um caminhão usado você está deixando o dinheiro na mesa ou terá uma surpresa no futuro de uma multa do famoso leão? Já pega esse link, envia para aquela pessoa que precisa saber disso. E se inscreve no canal que os conteúdos aqui são quentes. E para começar, vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Kleber de Oliveira já trabalhou por vários anos em multinacional. Ele é especialista em contabilidade e em finanças também. Tem um know-how incrível. Inclusive, ele fez o BPO aqui do Geração Caminhão. A gente não está milionário ainda e a culpa é dele, porque não está faturando ainda. E hoje ele tem uma empresa própria de consultoria, ele atende vários clientes. Além do Geração Caminhão, ele atende um grupo. Dentre esse grupo tem uma revenda de caminhões, peças e serviços. Então, pessoal, quem está falando aqui com a gente tem know-how e tem experiência e sabe o que está falando. Vamos aproveitar todo o conhecimento dele aqui e transformar esse conteúdo para você que tem dificuldade de entender como que é o ganho de capital ou a depreciação de caminhão na hora de vender seu caminhão usado. Kleber, seja bem-vindo e muito obrigada por topar trocar essa ideia aqui com a gente. Francisco, obrigado, né? Obrigado a todos aí, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Esse tema que a gente vai falar hoje, né? É um tema importantíssimo, né? Crucial para as pessoas poderem entender. A falta de informação, né? Pode ficar muito mais caro. Às vezes, vou fazer por minha conta. Opa, calma aí. Eu vou pagar muito mais caro se eu fosse consultar alguém. A gente está aqui para poder ajudar e simplificar esse tema. É mais barato consultar um especialista do que receber uma multa depois. Com certeza. Vamos fazer uma contextualização do que a gente vai conversar aqui hoje. Eu prometo que eu vou deixar esse tema bem suave. O seu Kleber também, a gente vai falar de uma forma que seja gostoso para vocês assistirem, que vocês consigam assimilar e entender do que a gente está falando. Nós vamos ter aqui 4 blocos. O primeiro bloco, a gente vai falar sobre depreciação. Quais são as regras e como que o governo enxerga isso, a depreciação do caminhão. Um segundo ponto que a gente vai falar é os regimes de tributação. Pessoa física, pessoa jurídica. Entenda-se que na pessoa jurídica a gente vai ter o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. E o último ponto, a gente vai fazer um fechamento, deixando aqui algumas orientações para vocês fazerem o processo de vocês na hora de vender o caminhão usado. Então, deixe-me começar com uma perguntinha de ouro. Kleber, por que esse tema é tão importante para quem trabalha com transporte e tem frota, tem que gerenciar uma frota? Francisco, esse tema ele é importantíssimo porque às vezes a pessoa está achando que está ganhando na venda do caminhão e na verdade não, né? Ela está deixando basicamente algum dinheiro aí, como você falou, né, na mesa, mas na questão tributária. Porque quando ela vende um caminhão, ela gera um ganho de capital. E esse ganho de capital ele gera uma tributação. E essa tributação ela precisa ser bem estudada, né, dentro dos regimes, né, que a gente tem aí no Brasil, para que a pessoa não pague mais ou pague menos. Porque se ela pagar mais, ela vai estar dando dinheiro para o governo, né? E se ela pagar menos, ela pode o quê? Sofrer um auto de infração. E o governo ainda o quê? Colocar uma multa em cima desse pagamento errôneo, né? Vamos dizer assim. Você trouxe uma informação importante. Outro dia eu estava assistindo um podcast do concorrente, né? Que a gente aprende lá também. E que eles estavam falando exatamente assim, de cada 10 empresas, 8 pagam imposto errado. Entenda-se de errado o quê? Não é pagar, não pagar, deixar de pagar, né? Pagar a mais ou a menos, ou tá no enquadramento errado. Então, o que acontece? Esse tema, para quem tem uma frota grande, precisa gerenciar, ou então a pessoa física que tem um caminhão e precisa vender, eu gostaria que você falasse aqui pra gente o que realmente significa ganho de capital na hora de vender o caminhão usado. O ganho de capital, assim, em palavras simples, é o lucro, né? É o lucro. É o valor de venda menos o valor do custo do caminhão.
Se é um caminhão que houve depreciação, por exemplo, na pessoa jurídica, tem o ajuste da depreciação, né? Sim. Que você até comentou aí. Então, você pega o valor de venda, menos o valor de aquisição ajustado pela depreciação. Essa diferença é o que? É o lucro obtido. Então, isso é o ganho de capital. Essa diferença é o ganho de capital, onde você tem que tributar. Isso, é quanto que eu ganhei a mais, né? Na verdade, essa é a diferença, resumindo, né? Isso. E aí você me traz um outro ponto. A gente sabe que a pandemia, ela elevou o preço dos caminhões. É tanto quem já tinha um caminhão usado na frota e também o preço do 0km, junto também veio mudança de tecnologia, o preço disparou. Então, na prática, isso significa que, ao vender um caminhão hoje, a chance de ter ganho de capital é enorme, porque houve esse aumento por conta da pandemia. Aquela questão da demanda ser maior do que a oferta, né? Nesse caso, eu gostaria que você explicasse para a gente aqui de forma prática como que funciona a depreciação. Qual que é o critério, como que o governo enxerga isso e em que tempo isso acontece? A depreciação, ela respeita uma tabela, né, da Receita Federal. E quando a gente fala da depreciação fiscal, né, tem uma normativa da Receita Federal que enquadra ali qual que é a vida útil do bem, né? No caso que a gente está falando do caminhão, o caminhão é 5 anos, né? Sim. São 5 anos. Então, assim, você, por exemplo, um caminhão que custa R$200 mil, você deprecia ele em 60 meses. Ok. Né? Então, você divide ali por 60 meses, vamos dizer 12 meses, né? Um ano, então R$40 mil é depreciado a cada ano, até zerar o valor desse caminhão que você comprou. Isso no caso de pessoa jurídica, principalmente, né? A gente pode dar esse exemplo da pessoa jurídica. Mas como que é feito o critério, esse rateio? É simplesmente pegar e dividir em partes iguais ou existe uma carga horária que tem que ser incrementada ali? Existe, a gente fala da depreciação acelerada, né? Que é uma depreciação onde você aplica o quê? A jornada do caminhão. Então, por exemplo, se você tem 2 jornadas, vamos dizer que cada jornada são 8 horas. Hora trabalhada do caminhão. Isso, hora trabalhada. Geralmente 8 horas? Geralmente 8 horas, né? Que é genérico, né? Que a gente sabe, inclusive, que a lei mudou. Mas não vamos entrar no ponto da lei. Mas é 8 horas hoje. Basicamente, vamos ver aí um turno que a gente fala de 5x2, que a gente fala 5 dias trabalhados e 2 descansados, que a gente fala em torno de 44 horas semanais. Mas, por exemplo, um bem, ele é depreciado ali dentro de um custo de 8 horas por dia. Se você trabalha 2 turnos, são 16 horas. Sim. Então, você pode depreciar aceleradamente esse bem. Só que você precisa provar isso, né? Porque a Receita deixa bem claro que você precisa provar. Onde? No DRE, no balanço, onde que prova isso? Nos controles internos da empresa. A empresa pode criar um controle interno da utilização do caminhão, checklist, né? Um checklist, né? A questão da quilometragem também. Então, assim, são alguns documentos internos que a empresa cria para poder provar para a Receita, né? Alguns laudos, algumas coisas nesse sentido. Vamos entender um outro ponto aqui. Existe diferença em olhar para o valor de venda e entender o ganho real? Às vezes as pessoas olham o valor de venda como se fosse o ganho dela, né? 200 mil, ganhei 200 mil. Paguei 100. Paguei 100, ganhei 100. Não, calma aí. Mandei por 200, ganhei. Ganhei 100. Então, assim, aí tem um outro ponto também que as pessoas também não colocam, que a gente vem na experiência, que é a manutenção do caminhão. Sim. Então, quando você olha o custo total daquele caminhão, né? O desgaste dele. Você está falando em custo fixo? Basicamente os custos de manutenção que tem, né, do caminhão, porque, por exemplo, quanto que custa, né, um caminhão, 5 anos ele deprecia lá. Sim. Ok, mas quanto que você gastou nesse caminhão também? Bastante. Então, assim, o que ele deu de retorno? Então, às vezes você olha para o valor de venda, acha que você, né, tá ganhando dinheiro. E na verdade não, né? Você tem todos esses custos. Meramente empate e olhe lá, né? Mas quando você olha para um valor de venda e o valor de ganho, basicamente esse cálculo, para não complicar muito, basicamente esse cálculo a gente faz. O valor de venda, aí é o valor de mercado que, né, o pessoal usa como referência, e o valor de aquisição do caminhão. Um menos o outro é o valor de ganho que você teve ali. E é aquilo ali que vai ser tributado. Sim. Então as pessoas olham, ganhei 200 mil no caminhão. Calma aí, quanto você pagou no caminhão? Paguei 220. Calma aí, então na verdade eu tive um prejuízo. Eu tô no mercado há mais de 25 anos. Eu brinco internamente que se eu fosse piloto de avião, eu teria aí pelo menos 150 mil horas de voo, né? E o que eu vejo na prática é assim, dependendo do momento, do ano do caminhão, nem compensa vender. Na prática, tem que ter pelo menos 5 anos de uso. Se você que tem um caminhão for vender um caminhão com 3 anos de uso, provavelmente você vai pagar imposto. Porque ele ainda não está na base zero da depreciação, né?
Você, como contador especialista, que é de finanças, esse raciocínio, ele faz sentido? É isso mesmo? Na prática, ele é um pouco diferente, porque ele vai depender muito do valor que você está vendendo. Então, a depreciação, o que ela faz? Na verdade, ela reduz o valor de aquisição do caminhão. Você está falando, então, que se eu estiver vendendo um caminhão por ser um seminovo, no exemplo que eu estou dando aqui de 3 anos, se eu vou vender ele bem, vou vender num valor cheio, é pior para mim? Na questão tributária. Sim. Quando a gente fala na questão tributária, então por isso que é importante fazer o cálculo completo. O quanto que você está ganhando, o quanto que foi depreciado e o quanto que está dando de depreciação, o quanto que está dando de tributação esse caminhão. Porque às vezes, por exemplo, você tem um caminhão que vale 200 mil no mercado, mas ele já foi totalmente depreciado. Quanto que você vai pagar de tributo? Você vai pagar em cima dos 200 mil. Sim. Agora, por exemplo, por isso que é interessante fazer o cálculo completo até a tributação para ver realmente os 5 anos. Isso, para realmente se vale a pena vender o caminhão ou não. Pessoal, aproveitando o gancho aqui, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição um link da Receita Federal onde você pode simular a venda do seu caminhão. Você vai jogar lá os dados e ele vai dizer se vai dar imposto ou não. Depois já pega aqui, aproveita, já pega o link desse podcast e manda para aquela pessoa que precisa saber disso. E fica aqui com a gente, segue o canal que tem muita coisa que estamos preparando aí para vocês, para ajudar a vender e a comprar caminhão usado. Fica ligado. Aproveitando, Kleber, vamos falar agora sobre as regras de depreciação para pessoa jurídica. Daqui a pouco a gente entra na pessoa física. Então, as regras de tributação, a gente sabe que existem agora no Brasil 3 tipos, né? O Simples Nacional, lucro presumido e o lucro real. Existe diferença na hora de tributar uma e a outra? Sim. No cálculo do ganho de capital é o mesmo cálculo, né? Sim. É o mesmo cálculo que a gente falou. Agora, quando você vai fazer a tributação desses regimes, aí muda. Por exemplo, o Simples Nacional, quando você faz a apuração simplificada, você recolhe os impostos municipais, estaduais e federais numa única guia. Só que o ganho de capital, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer um cálculo à parte. Sim. Porque ele vai tributar o quê? Ele vai tributar em cima de 15% do imposto de renda. No Simples Nacional não tem contribuição social, só o imposto de renda. Mas é 15 também. Mas é 15 também. Só que, por exemplo, quando você fala da DAS, do Simples Nacional, vai depender do anexo que a sua empresa tá para você tributar. Então do faturamento, né? Então é totalmente diferente, é totalmente fora do ADAS, né? Que a gente fala do PGDAS. Então é uma tributação à parte no Simples Nacional. Quando a gente fala do lucro presumido e do lucro real... Onde é que tá ser simples aí que eu não entendi? Na verdade... Tem nada simples. De simples aqui não tem nada. Eu costumo falar que o Simples Nacional é só o nome, né? Porque não é fácil, né, de fazer o Simples Nacional. Eu acho que esse nome é simples de enganar o nacional. É que eu sempre falo pro pessoal, né? E aí, como a gente dá consultoria, o pessoal falou assim, pô, mas eu não entendo nada desse simples. Fazendo que o simples não significa que é fácil. A taxa alíquota, na verdade, é igual para todo mundo, mas existe rebate de taxa? No Simples Nacional, você tem os anexos conforme a atividade que você executa. No caso do ganho do capital que a gente está conversando, é 15%. Quando a gente vai para o lucro presumido e para o lucro real, ele segue basicamente o mesmo critério, só que a apuração é um pouco diferente. Então, a tributação do modo de você tributar que é diferente. O cálculo é o mesmo, né? Então, por isso que é importantíssimo você saber qual é o seu regime correto da sua empresa. Porque, por exemplo... O ponto de partida é o regime. É o regime tributário. Agora eu tenho uma pergunta coringa para você. Existe um limite que a gente pode ter ali como ganho. De quanto que é esse valor? Que você não vai ser tributado, vai. Então, isso é muito relativo, na verdade. Porque, assim, o que acontece? Quando você faz algo, né? Quando você faz algo que não tem uma receita, você pode ter invasão de divisa, por exemplo. Porque, por exemplo, você vende para um mesmo CNPJ, para um outro CPF. Então, a receita vai ficar de olho nisso. Tem aquela história dos 35 mil? Então, quando você é pessoa física e você está vendendo um caminhão como pessoa física, você tem uma isenção de até 35 mil reais. Não funciona para pessoa jurídica? Não, é só para pessoa física. Só para pessoa física. A pessoa física, ela tem... Porque assim, quando a gente fala de ganho de capital, a gente não está falando só de... Nessa regra dos 35 mil, a gente não está falando só do caminhão. Também a pessoa pode estar vendendo uma casa, né? Então pode estar vendendo outras coisas. Então, mas no caso do caminhão, que é um valor mais agregado, dificilmente você vai vender um caminhão por 35 mil. Não. Né? Vai ser muito difícil, né? Nem um 1113. Se for turbinado aí. O que acontece? Basicamente, pro PJ, né, e pessoa física que também tem caminhão, dificilmente ele vai ser isento.
Mas a pessoa física que vende algo, um bem dela, até 35 mil, ela é isenta do imposto de renda. Mas assim, se eu vendi e eu tive lucro de 100 mil reais, eu não posso descontar esses 35 e pagar só sobre os 65? Não, por causa que é por bem. É por bem. É por bem. É. Nossa, até eu tô surpresa agora. É por bem. É por bem? É. Por bem da gente. Agora eu tô aqui olhando a minha colinha e eu vi aqui que a diferença do Simples Nacional, lucro presumido e o lucro real é basicamente o tipo de imposto aqui, né? Entre prefeitura... As alíquotas, né? Por exemplo, o presumido é 15%, mais o adicional de 10% se exceder 20 mil e ainda tem a contribuição social que é 9%. Então, assim, fica um pouco mais caro do que o Simples Nacional. Eu tô vendo aqui que o lucro real, ele é o que vem mais cheio. O lucro real, ele é apurado em cima da informação. Que informação? Do lucro contábil. Então, o ganho de capital ele entra dentro do lucro real. Então, ele apura tudo. Não só o ganho de capital, mas ele apura toda a receita dele, a despesa dele. E aí, sim, ele faz a tributação. Então, assim, no lucro real, quando você tem um pouco mais de despesa, você consegue baixar um pouco mais a base de cálculo. Então, assim, é muito relativo, né? Eu não sei, a maioria das transportadoras que eu já fiz algumas consultorias, elas estão no Simples Nacional e no lucro presumido, né? São poucas que estão no lucro real, até pela faixa de faturamento. Mas eu vejo bastante pessoas esquecendo de calcular o ganho de capital, às vezes nem sabe. Não, nem sabe. A gente vê que na prática nem sabe. Aí fica aquele vale-me Deus, né? É um tiro. Você entra na jaula do leão sem nenhum bife no bolso. Na hora que o leão te pegar, e vai pegar, tá? Porque o sistema tá rodando. Isso não é ameaça, porque eu não sou do leão. Mas eu digo assim, por experiência, pelo que a gente tá vendo aqui, essa questão de compra e venda do caminhão usado no Brasil tem aí 5 anos de crescimento. Existem dados que nós levantamos aqui em estudos internos que o mercado vai crescer em torno de 29% até 2030. Então, isso vai ser bem olhado pelo sistema, quanto que está ganhando ali na compra e na venda. Então, é uma coisa já para vocês ficarem atentos. E como eu prometi no começo aqui da conversa, que eu não ia falar muito técnico, só que não tem como falar desse assunto sem ser técnico. Mas vamos daqui, Kleber. Nessa aba que a gente está falando, do tipo de empresa, o que é interessante para uma transportadora, que a gente está falando da pessoa jurídica por enquanto, o que é interessante para uma transportadora entender no negócio dela essa questão de depreciação? O importante é ela ter o controle. É o que a gente tinha comentado já no começo. O controle patrimonial do bem é importantíssimo. Então, quando você entra lá, faz aquela entrada da nota fiscal, registra contabilmente, tem as depreciações, é importantíssimo isso, porque isso vai ser a base para ela poder fazer o cálculo do ganho de capital. É fazer um desenho antes também, né? De estudar, de repente contratar uma consultoria. Normalmente as empresas, né? Hoje, você está comentando aí que a Receita vai estar pegando o pessoal porque está tudo tecnológico, né? Então hoje... É sobre isso mesmo, o acesso, né? Você hoje tem um RP, a maioria dos RPs fazem isso, e ele já faz esse tipo de cálculo, né? Então fica muito mais fácil. Né? Fica muito mais fácil. Mas é lógico, quando você tem uma consultoria ou você tem uma contabilidade te apoiando, fica muito mais fácil ainda para o empresário que não entende sobre esse assunto. Estratégia e o plano estratégico, né? As duas coisas têm que andar junto. Mas olha só, essa questão, eu falei em tom de brincadeira, entre aspas, mas é simples da Receita entender e saber o momento que você está vendendo um caminhão, porque quando você vai no cartório reconhecer a assinatura, lá mesmo já tem uma comunicação de venda. A gente entende que isso não aconteceu ainda com 100% das pessoas por conta de pessoal, de demanda. Não tem como, né, fiscalizar tanta gente. Mas se a gente for pensar em tempo e escala, em tecnologia, já pensou se eles rodarem uma IA lá dentro, pega todo mundo. E aí isso é importante. Hoje eu acho que você nem consegue transferir um caminhão se não tiver nota, por exemplo, né? Quando fala de pessoa jurídica. Quando está enquadrado. Foi até bom você falar nisso, que eu ia te perguntar assim. Há muitas empresas eu escuto na hora que eu estou negociando. Ai, Francisca, dá para fazer sem nota? Eu falo assim, dando risada, né? Não sou eu que determino, é o enquadramento da empresa. O Detran, ele não permite a transferência de documentação de um cliente A para o B. Se ele tiver enquadrado na emissão de nota fiscal, ele não vai fazer. Então, não é questão de eu querer ou não querer. E como que eu sei que uma empresa está enquadrada para emitir nota fiscal de venda de ativos? Normalmente, a empresa, basicamente todas as empresas jurídicas, né, PJ que a gente fala,
estão enquadrados. Sim, eu pego por base a inscrição estadual, principalmente. Já estão enquadrados, né? A maioria. Quando a gente fala de pessoa física, não, né? Mas a pessoa jurídica, basicamente quase todo mundo, né? Já tem que emitir nota. Porque hoje é tudo eletrônico, né? Sim. Hoje é tudo eletrônico. Então é esse tipo de coisa. As pessoas falam, não quero fazer nota, não pode fazer nota, mas... Não é a gente não que tem escolhe. como. Não tem como. É regra. Porque tem todo o registro já, né? É regra. Então nem o Detran nem faz a transferência se não tem a nota fiscal. Aí tem aqueles também, vamos falar aqui dos espertos, né? Ah, você me pagou 100, posso fazer uma nota de 80? Não pode, porque quando pegar, em vez de pegar só você que propôs o negócio errado, vai pegar eu também que comprei. Então, assim, tem que fazer certo. Não adianta, galera. Entrou 100 mil, vendeu por 100 mil, a nota fiscal tem que ser de 100 mil. Não adianta. Porque quando pega os dois. Aí entra o que estava de boa fé, entra o que estava de má fé. Por isso que esse tema é tão importante, tão relevante, para você não receber aquela multinha surpresa. E, ó, é gigante, tá? É gigante. Não pensa que é coisa barata, que é pouca coisa que não é, não. E agora vamos para outra parte. Aliás, vamos fechar aqui esse ponto de emissão de nota fiscal ou não? Na minha experiência, eu sempre vejo de forma bem simples. Atendendo a promessa que eu fiz aqui no início do podcast. O que eu entendo de emitir ou não nota fiscal? Se a transportadora recolhe ICMS. Que às vezes ela só é uma prestadora em outra empresa que faz o CTE. Então, eu olho muito a inscrição estadual. Porque quando o cliente não tem a inscrição estadual, ele faz aquela declaração, que é uma declaração que é de isenção, né? E para mim, que não sou contadora, eu entendo que é basicamente isso. Se tiver inscrição estadual, ó, nota fiscal. Se não tiver, você valida isso que eu tô falando ou não? Eu sempre oriento a emitir a nota. Porque assim... Mesmo que não tenha ICM? Porque assim, o que define ele não tem ICM? Ele não é não contribuinte. Isso, mas ICMS, o bem é dele. Então ele pode emitir uma nota fiscal de venda do ativo, do caminhão no caso, e não vai impactar tributação nenhuma. Mas ele fez, né? Mas ele fez a nota. Então assim, e também você tem todo o registro, né? Que você está transferindo aquele bem para aquela pessoa. Porque assim, quando você vende um caminhão de pessoa física a pessoa física, você faz um documento de transferência e transfere aquele... Acabou ali o assunto. Quando você fala de pessoa jurídica e você tem toda a parte de registro contábil e fiscal, você precisa transferir esse bem também. Não somente o documento do veículo, mas o quê? A nota fiscal, que aquele bem saiu de uma pessoa para outra, de uma pessoa jurídica para outra. Encerra o ciclo para um e começa um novo para outra. Isso. É basicamente isso. Você vê que o governo, ele faz o quê? Você vê a nota fiscal eletrônica, você emite a nota, depois você manda a declaração, significa o quê? Que você mesmo se fiscaliza. Porque a nota que você emite, depois você vai declarar ela. Lá no imposto de renda. No imposto, na declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, né? Aí tem várias declarações, né? Aí tem várias declarações que a nota entra, mas no caso, por exemplo, da pessoa física, no imposto de declaração da pessoa física. A questão dos bens que tem lá, Sim. que saiu, que entrou. Que entrou por placa, né? E o PJ tem outras declarações que você também faz, né? Que tem os livros de entrada, os livros de saídas. Então, assim, tem outras, dependendo do regime tributário... Outros formatos. Tem outros formatos. Sim. E aí tem várias declarações. Aí é complexo, né, meu complexo. amigo? Tem que contratar o senhor, né? Tem que contratar um contador. Galera, olha a hora útil aqui. A gente pode ir para a pessoa física agora? Será que existe algum ponto da pessoa jurídica que você quer retomar aqui? A questão da pessoa jurídica, o pessoal tem que entender que, por exemplo, a gente estava falando de multa, a gente está falando de multa aqui. Multa. Aí a pessoa, mas quanto que é isso, né? Mas como que é isso? Então, assim, dentro da normativa, dentro dos regulamentos, fala que os juros é de 0,33, limitado a 20%. Mas a multa pode chegar até a 150% do valor do imposto devido. Então, assim, basicamente, você... Ó, minha cara. Perde o negócio, né? Perde o negócio. Se você não fazer da forma correta. Então, às vezes, você achou que ganhou dinheiro, daqui a pouco vem uma auto de infração, até você provar, né? Que não foi de má fé. Então, você acaba pagando uma multa, um imposto aí, né? Um imposto mais a multa, e aí, basicamente, o seu ganho de capital foi zero, né? Agora eu vou fazer um desabafo aqui, viu? Toda vez que eu sento numa mesa de negociação, principalmente com transportadoras, eu falo, né? Eu falo assim, como argumento de venda, eu não acho legal depreciar o bem, o caminhão do cliente. De dizer, olha, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo. Eu gosto de falar mais a parte de processos, que é uma coisa que a gente não consegue mudar. Aí eu viro e falo assim, ó, tem um imposto que eu vou pagar. Aí todo mundo dá uma risadinha pra mim.
Eles acham que a gente não paga o imposto. Se o caminhão entra na revenda, não adianta. Na hora de vender, ó, é automático. Então, caros clientes, saibam que no mínimo é 15% a menos. No caso do ganho aqui, tá? Um ponto importante que você falou de revenda, que quando você é uma revenda de caminhão, é totalmente diferente do que a gente está falando aqui. Sim. Não existe ganho de capital para isso. Na verdade, é tributação de receita, né? É de receita, é outra Então, coisa. só para o pessoal não se confundir, né? Porque revenda de caminhão, mesmo dentro desses tributos que a gente tenha falando, dos regimes, é apurado de uma outra forma o ganho. Agora, quando a gente fala de um bem que é um mobilizado que a pessoa usa para trabalhar, que é uma ferramenta, né? Uma ferramenta. Aí é o ganho de capital. Sim. Foi até bom você ter falado desse ponto, porque é um ponto que realmente eu esqueci. Então, é assim, a gente tem ainda aquele ponto de ser cascata, né? Você, como empresa, está tirando um ativo do seu mobilizado, se você tiver ganho de capital, vai pagar. Aí passa para mim que vou revender, eu vou pagar de novo. Então, essa conta não vai acabar nunca. E o cara que compra vai pagar de novo. Por isso que é interessante, né? Porque, por exemplo, quando você tem a visão, por exemplo, uma transportadora, ela chega e vende aquele caminhão para uma revenda. Ela vai ter ganho de capital, ela vai tributar como ganho de capital. Aquele caminhão que entrou na revenda, quando a revenda vender, não é mais ganho de capital. Vai ser calculado em cima de receita. É receita. Então, você vê que dependendo do cenário... A coisa muda a configuração. A configuração vai mudando. Kleber, vamos para a pessoa física? Vamos. Bora lá. No caso da pessoa física, quais são as alíquotas aplicáveis hoje? O que é aplicado na hora de uma pessoa física vender um caminhão usado? Quando a pessoa física vende um caminhão, ela tem uma linha de tributação ali. É uma tabela que a Receita fez, né, na verdade, que parte de 15% a 22,5%. Depende do valor. E são valores bem altos, do né? Do ganho, você fala. Eu tô olhando aqui na minha colinha, Sim. Tem uma faixa de ganhos aqui, né? Isso. O valor do ganho da venda do bem. Porque isso daí não é só para caminhão. O ganho de capital é para qualquer tipo de bem que é vendido. Então, por exemplo, aquelas pessoas que vendem grandes mansões, então tem uma alíquota diferenciada aí. No caso do caminhão ali, basicamente, vai ser 15%. Sim, porque aqui tá falando que a primeira faixa são 5 milhões, né? Isso. Então, galera, fica tranquilo aí. Se você tem... Você nem tem um caminhão agora de 5 milhões, né? Pessoa física, um caminhãozinho, vai cair nos 15, vai. A maioria das vezes. A maioria das vezes vai cair no 15%. Como que funciona? Acho que a gente já falou nesse ponto que a isenção é até 35 mil reais para pessoa física, né? No caso é um bem, não é um ganho, é um bem. É um bem. É um bem. Até 35 mil passa batido ali. Isso. 10 carros de 35 mil. Aí não é acumulativo, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque... Não é acumulativo? Não. O que isso quer dizer? Por exemplo, se você vendeu um de 35, daqui a pouco você já vendeu mais um de 35, então assim, É por ano. É por bem, né? Como funciona a declaração de ganho de capital no imposto de renda na pessoa física? A pessoa física, ela tem um programinha da Receita Federal, né, que chama... Você deixou um link aqui, até né? coloquei aqui, ó, é o GCAP. Ele é um programinha onde você vai lá e insere todas as informações da negociação que você fez com o caminhão e ele vai gerar para você os valores. E aí você pode fazer o quê? Você pode transportar essa informação para sua declaração de imposto de renda. Para a pessoa física já tem isso preparado. Então, assim, a Receita já tem isso. Porque a gente não é só caminhão, né? Tem muita várias outras coisas. São muitas imóvel, outras coisas, né? Barco, então, avião. Então a Receita, ela... Jet ski. Tem muita coisa. Ela já faz isso para quê? Para que ela possa ter uma informação muito mais rápida hoje, né? Porque você vê que, vendeu uma mansão, vendeu um carro importado, vendeu isso, vendeu aquilo. Então isso gera muito lucro. E aí é onde que ela vem com esse controle aqui e também já ajuda a pessoa a fazer a declaração dela. Qual é o erro mais comum que um caminhoneiro pode cometer na hora de vender um caminhão usado? Na pessoa física, não fazer a declaração, né, do ganho de capital. É um deles, porque aí você não recolhe, né, o imposto. Passa batido ali. Passa batido, aí lá na frente, quando você faz a declaração, né? A maioria não indica. Sou dedo duro não, mas eu sei que vocês não indicam. Eu também eu indico. Porque na hora que informar que você vendeu o caminhão, qual o valor que você vendeu. Eu sempre coloco na minha a placa, né? Quando eu tinha e quando eu deixei de ter a placa. E quando você faz isso, o que acontece? A Receita Federal, ela olha o quê? Ela olha a sua movimentação financeira para ver se a sua vida está de acordo com o que você tem de rentabilidade. Então, quando você não declara algo... É o famoso condizente, né? Quando tá sabe condizente. aquela pessoa que tá desempregada, mas anda só de carro importado? Não conheço ninguém, seu Cleber, né? Entendeu?
Não conheço ninguém. Então, isso é importantíssimo. Então, assim, ou, por exemplo, a pessoa não tem nenhum conhecimento do que é o ganho de capital. Que eu acho que... Esse é o ponto. Eu acredito que esse é um dos pontos. Nem sabe do que se trata. Nem sabe do que se trata quando tem que vender um caminhão. Por isso, a importância de você seguir aqui o Geração Caminhão e ficar ligado no podcast. São assuntos técnicos, mas que vai fazer diferença na sua vida, na prática, no sentido de deixar de ganhar dinheiro ou perdê-lo por não ter uma orientação. E isso nos leva à próxima pergunta, né? Um ponto aqui, só para não fugir. À vontade. O que acontece? Por exemplo, às vezes a pessoa já está negociando outro caminhão. E aí ela vendeu o caminhão, pessoa física, achando que vai sobrar X valor para ela poder já negociar um outro caminhão, para ela poder já começar um outro trabalho. E, na verdade, aquele valor que ela teve de ganho de capital, entre aspas, está comprometido, porque ela não recolheu a tributação. E aí pode... Eu saio de um, já vou para outro. Aí pode comprometer o quê? Pode comprometer a venda de um outro caminhão. Eu posso aumentar o risco. Pode aumentar o risco, porque às vezes você vai se endividar para poder o quê? Ou você deixou de pagar o imposto e aí você pode ter um problema com a Receita Federal, ou você vai ter que o quê? Inteirar aquele valor que você já negociou com o caminhão com o quê? Com financiamento, com empréstimo, esse tipo de coisa. E como que eu faço para não cair nessa armadilha? É importantíssimo você ter orientação. Ou você usa, por exemplo, na pessoa física... Eu achava, Kleber, que contador era só para a empresa, acredita? Que nós, pessoas físicas, nós não, alguém, né, que eu não sou pessoa física, que a gente só precisaria na hora de fazer a declaração uma vez por ano no imposto de renda. Na verdade, a pessoa física, dependendo do volume que ela tem de negócio, é importantíssimo ela ter um contador. É importantíssimo. Até para poder declarar da forma correta. Às vezes é 1 centavo, 2 centavos. Declarou errado, já o leão já... Porque o próprio sistema pega você. Aí até você ir lá explicar para a Receita o que é. Então é importantíssimo essas pessoas que têm um grande volume de negócio, né, na pessoa física, ter um contador para poder ajudar ela. A orientação. O custo da orientação é mais barato do que o valor da multa, né? Com certeza. Eu vou até repetir essa frase. O custo da orientação é mais barato que o valor da multa. Pega essa dica aí, tá? Essa informação vai te ajudar a ter prejuízo na venda do caminhão ou, de repente, fazer uma conta e vender por um preço melhor e ter mais ganho de capital. Uma coisa importante que você falou é a informação, né? Hoje a gente está na área da informação. Quem tem informação... Sai na frente. Informação é dado e dado precisa ser analisado. Principalmente quem tem grandes volumes, como a gente estava falando de frota. Vamos agora falar de orientações e riscos, né? Porque a razão da gente estar tendo esse papo aqui, de ter essa conversa, é falar sobre a origem, a causa e a consequência de não fazer esse recolhimento na hora que tem ganho de capital. E aí eu entendo que tudo que a gente falou aqui é importante, mas essa parte é o que vai fazer você entender como isso funciona na prática. Já pega essas orientações e põe para funcionar, porque você pode ser surpreendido, sim. Vamos falar o seguinte, quais as armadilhas são mais comuns na hora de vender um caminhão usado? Porque a gente sabe que tem armadilha, por falta de informação. Isso. Muitas pessoas ignoram. Elas ignoram que, por exemplo, precisa pagar um imposto. Sim, o valor da venda não é igual ao valor do ganho. Não precisa pagar nada, isso daí né? Então ela ignora. É bobagem. Só que lá na frente a gente vê que muitas pessoas elas estão o quê? Estão se endividando por causa que precisa pagar os impostos. Porque ela tem um bloqueio, por exemplo, do CPF dela. Sim. Ela pode ter um bloqueio. Isso é mais simples de acontecer e acontece em menos tempo. Você já percebeu que está acontecendo em menos tempo? Tá. Para ir para a dívida ativa, às vezes você tem uma avenida inteira para andar, mas antes de chegar lá no final, virando a esquina, você já caiu. Então, assim, a falta de informação e, às vezes, não digo a ignorância, mas o ignorar que existe... Isso. A não atitude. Isso. A não atitude. É um problema. E a gente vê bastante, né? Você vê bastante, eu vejo bastante pessoas, meu CPF tá travado, não consigo fazer mais nada. E você imagina um caminhoneiro com o CPF travado. Como que ele vai trabalhar? Ele nem carrega, né? Não consegue. Nem carrega, não faz seguro, não faz nada. Então é importantíssimo ter esse controle na venda do caminhão, né, na tributação. Agora vamos mexer nos cunhados e nos primos? Falei que o negócio ia ser animado, hein? A parte animada do podcast é agora. Nessas operações feitas entre parentes, um familiar que eu falo, né? E entre CNPJ e CPF. O que deve ser observado? Então, tem que tomar muito cuidado, porque assim, não é que... Vamos falar do parente primeiro, um parente vendendo pro outro. Não é que... Ou um usando o nome do outro, vai. Não é que
é proibido. Sim. Mas você precisa fazer as mesmas movimentações no mercado. Então você tem que deixar pelo menos uma margem de ganho. Porque o que acontece? A Receita pode ver como fraude. Sim, ou como é um parente passa um bem pro outro um valor simbólico, vai? Isso, com valor simbólico. Sim. Isso aí pode ser como fraude. Por quê? Porque você não está recolhendo nenhum tipo de tributo. E não é a realidade. E na verdade a outra pessoa só usou o nome e ela continua usando o caminhão, entendeu? A gente tá falando do pomar, né? A gente tá falando do pomar de limão, né? Ou de laranja. Pomar de laranja. Além de cair nessa questão de suspeita de fraude, existe uma outra coisa que pode acontecer? A invasão, né? A gente fala que é evasão fiscal, né? Uhum. Que é a invasão fiscal também. Porque você deixa de recolher a tributação, né? Eu achava que isso só acontecia em Brasília. Não, acontece em vários lugares. Em vários lugares, né? Não é só lá. Eu vejo situação que a pessoa ela cai nesse tipo de situação. Em que sentido? Ela não tem a informação. Não tem informação. Ou acha que não é importante, que isso nunca vai acontecer com ela. Tem aquela pessoa que vem e negocia, Francisca, eu tenho um caminhão na PJ, vou passar para física para vender para o outro físico, não tem isso? Tem, o pessoal faz bastante. O que eu acho que não é ilegal, mas às vezes são manobras Não é mesmo. legal, mas o que ela precisa fazer? Ela precisa estudar fazer da forma correta e calcular para ver se faz sentido ou não. Olhando aqui, o que está acontecendo? Ela está pagando mais imposto. Na prática, né? Se ela for, por exemplo, do Simples Nacional, ela vai pagar menos imposto que se fosse na PF. Aí vai depender do valor. Por isso que é importante fazer cálculos. Né? A pessoa fala cálculo, é importante fazer o cálculo. Porque se você não fizer o cálculo, talvez essa manobra que você está fazendo, no final está pagando, está abrindo o quê? Um risco fiscal onde a Receita pode pegar. Abre uma porta. E aí você for, rapaz, não precisava ter feito nada. Talvez poderia ter transferido direto. Desabafo 2. Eu, como negociadora de caminhão, que já sentei em várias mesas para negociar tanto frota grande como um só caminhão. E as pessoas acabam, eu diria assim, que me pressionando um pouco para me falar lá na hora que a gente está negociando, vai dar imposto ou não. Eu sempre falo, olha, conversa com sua contabilidade. Aí quando vira para conversar com a contabilidade me liga. Foi você que falou isso. Eu não falei, eu só queria que você olhasse o que realmente vai dar de imposto. E aí eu caio no outro ponto, né? Essa falta de informação, e eu diria até que uma preguiça social, não é só de quem está vendendo, mas também de quem está fazendo a contabilidade da empresa. A gente precisa criar essa consciência de fazer a coisa certa para evitar que o cliente lá na frente tenha uma surpresa desagradável. A gente sabe que pode acontecer, como também não pode acontecer, mas existe ali o risco. E falando nisso, quais são as penalidades se a venda não for declarada de forma correta? Então, as penalidades é o que a gente até comentou, né? Ela, por exemplo, pode bloquear o seu CNPJ, pode bloquear o seu CPF, você vai ter uma multa pesadíssima aí para pagar, você pode ir para dívida ativa. Por exemplo, quem trabalha com licitação. Não pode, né? Não tem mais as certidões, né? Então, assim, sabe aquele nome no Serasa? É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Só que tá no governo. A pessoa fica o quê? Ela fica nada. impedida, às vezes, de fazer o trabalho, né? De transportar, esse tipo de coisa. Então, tem que tomar muito cuidado para que não tenha um bloqueio aí, né? Da PJ ou da pessoa física. E aí, basicamente, você para a sua vida, né? Hoje, sem poder movimentar para tudo. Inativo. É importantíssimo ter o controle. E aí é onde o pessoal só vai atrás do contador quando deu dor de barriga. Depois só fecha a porta quando... Aí a conta é mais cara, tem que pagar o contador, tem que pagar as multas, pagar toda a tributação para poder retomar. Então, assim, é importantíssimo as transportadoras, né? Ou quem tem caminhão, e aí, por exemplo, quem tem uma frota um pouco maior, ter uma orientação fiscal e contábil. Saber que ali existe um risco. Que nem você falou, senta na mesa para negociar, pede pro seu contabilidade olhar lá o seu fiscal. Se você não tem um fiscal, uma contabilidade que esteja preparada para esse tipo, né? Tem que conhecer a empresa, tem que trabalhar dentro da empresa e conhecer. Então, às vezes, a contabilidade e o fiscal da empresa fica muito longe do negócio. E ela não entende. Eu digo para você, Kleber, que só os maiores, e eu diria que nem tantos, estão organizados dessa forma. A gente percebe também que existe um movimento para fazer contabilidade internamente. Lá atrás a gente via que todo mundo, vamos fazer externo, vamos terceirizar. Mas aí quando você põe para fora, que você terceiriza, você perde um pouco ali o controle, né? E olhando para esse risco fiscal, eu diria que esse movimento ele é bem válido nesse momento de fazer internamente para você entender o que está acontecendo.
Aí faz todo sentido, por exemplo, contratar uma consultoria. Sim. De ir lá, o Kleber, né? Pessoal, nós vamos lançar 2 produtos aqui, tá chegando a hora. Então, de repente, fazer um diagnóstico, entender qual que é o momento tributário da empresa. Você abre uma transportadora, fica, sei lá, 20 anos naquela mesma pegada. Você tem noção de tanto de dinheiro que você já deixou para trás? O tanto de coisa que você já poderia ter feito, de ações que poderiam ter sido tomadas para evitar esse risco fiscal ou até de ter mais lucro ali, né? Pagar de forma correta e sobrar mais na última linha? Eu digo que é a gestão de risco, né? A empresa ela tem que ter ali um trabalho de gestão de risco, né? Aonde que estão os grandes riscos, né? O que para a empresa, por exemplo? Você imagina uma transportadora que não consegue mais emitir conhecimento de transporte. O que para é o fiscal, realmente. Ela não vai conseguir trabalhar. Não vai. Então é importantíssimo o setor fiscal e contábil da empresa estar regularizado. Por quê? Porque isso vai evitar de ela bloquear a empresa dela de continuar o trabalho. É uma coisa que tem que estar ali sempre no desenho do plano estratégico. Agora, você como especialista, a gente está vendo que o cara realmente entende do negócio aqui, né? Quais são os passos práticos que você recomenda na hora de vender um caminhão usado? Dá pelo menos ali o básico. O que você precisa fazer inicialmente? O importante é ter o controle patrimonial do bem. Sim. Então é aquilo que a gente estava falando, né? O registro do bem, depois fazer as baixas, fazer o cálculo de depreciação para você poder também lá na frente, por exemplo, se a Receita Federal chegar para você e falar assim, mas como você calculou essa depreciação? Você precisa provar para ela, né? Então ter esses controles, aí hoje os sistemas ajudam bastante, né? Tem uns sistemas RPs que ajudam bastante esses cálculos. A questão documental também é importantíssimo. Eu tenho incrementado agora, por último agora nas negociações, um contrato de compra e venda. É importante porque isso vem de encontro com o que você está falando, da questão da documentação. Mesmo pagando ali na hora, já recebendo o ATPV preenchido, tudo certinho, é interessante ter esse contrato de compra e venda, né? Para deixar lá o caminho, o passo a passo. O contrato de compra... Quando a gente fala assim que os auditores, normalmente, a negociação ela parte de algum documento. De algum documento, não fica só verbal, né? Qual que é o documento? É o contrato de compra e venda. Depois você tem o quê? Tem a nota fiscal, depois você tem a documentação de transferência. Então, todos esses documentos, quando você... Por exemplo, você imagina que você fechou um contrato de venda de um caminhão, não tem contrato, foi verbal. Muito tácito. Só que aquela pessoa não está mais na empresa. É outra pessoa, e aí? Fica o dito por não dito. Então, é complicadíssimo. Então, se você tem todo esse registro e todos esses controles, se um vem faltar, depois tem as documentações para quê? Para provar... É o que a gente chama na gestão, né? Eu sempre falo isso internamente, é a rastreabilidade, né? O que foi feito? Em que momento foi feito aquilo? Quem fez? Por que fez? Aonde fez? E aí você fala, tem gente que acha que isso não tem importância. Não tem. As pessoas às vezes não dão a atenção necessária, mas é o que eu falo, a organização é tudo, né? Organização e informação hoje, quem tem informação e é organizado... na frente. Ela sai na frente, tá? Dois passos na frente, né? E a gente fala assim que informação para gestão significa dinheiro. Sempre dinheiro. Ou dinheiro que você vai perder, pagar uma multa no caso, ou dinheiro que você vai ganhar. Por entender bem o processo, como funciona, você consegue ajustar ali uma tributação, por exemplo. E para a gente finalizar, eu quero te fazer uma última pergunta. Existe algum recurso oficial para simular o imposto? Tanto pessoa física como jurídica? Quando a gente fala de pessoa física, sim, a própria Receita já tem um sistema que você consegue simular, né, o imposto de renda da pessoa física. No caso da pessoa jurídica, como é um pouco mais complexo, por causa que a pessoa precisa entender um pouco do regime tributário, a gente recomenda a pessoa, a empresa, consultar o contador. Sim, a contabilidade dela. A contabilidade dela. Porque aí ela vai, dentro do enquadramento do regime tributário dessa empresa, ela vai conseguir fazer o cálculo da forma correta. Se alguma empresa ou caminhoneiro quiser entender melhor como funciona a tributação na hora de vender um caminhão usado, pode falar com você? Pode, a gente está com uma consultoria, né? A gente está com uma empresa chamada CNN Gestão Empresarial. Sim. E a gente está apoiando principalmente essas pessoas que estão trabalhando na questão de caminhão. Já trabalhei na área de máquinas pesadas e agora a gente está... Máquina de milhões, né? E agora a gente está com o ramo de caminhão. Quer que eu vou falar? Eu vou falar uma coisa para você, viu? Você nunca mais vai sair do caminhão, porque aqui só tem apaixonados por caminhão. Aqui não tem pé d'água não, viu? Chegamos ao final de mais um episódio, o podcast Geração Caminhão.
Fica com a gente, já aguarda o outro episódio. O próximo assunto vai ser tão quente quanto esse. Já segue a gente lá na rede social também, no Instagram. A Francisca sou eu, também tem lá o perfil da loucura, que eu mostro um pouquinho dos bastidores. E comprar e vender caminhão de forma autônoma e independente é geraçãocaminhão.com.br, servindo apaixonados por caminhão. Beijo pra vocês!